Ele podia ter descido da cruz, mas preferiu levantar-se do túmulo. Esta frase dita por Agostinho de Hipona nos mostra o plano de salvação ofertado a nós através de Jesus Cristo. Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao canal. Chegando na terceira parte do vídeo sobre os elementos históricos e arqueológicos da crucificação. E para o conteúdo de hoje, eu quero abordar detalhes dos últimos momentos da vida de Jesus enquanto ele estava ainda crucificado. Mas antes de falarmos do conteúdo, eu já quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like se esse conteúdo é relevante para você, ative também o sininho de notificações para você sempre receber os vídeos novos. Deixa aqui também nos comentários se você gosta desse conteúdo, se você tem alguma dúvida, ou se você tem alguma sugestão de conteúdo para que eu possa fazer um vídeo. Lembrando que a crucificação era um método de execução para criminosos contra o Estado. Portanto, Jesus foi condenado como um criminoso. Os relatos bíblicos nos informam que, naquele dia, 2 ladrões foram crucificados juntamente com Jesus. O termo grego usado pelos evangelistas para descrever os ladrões crucificados e também Barrabás é lestai, que significa um criminoso que usa de violência com requintes de crueldade. Ao que nos indica é que provavelmente estes ladrões e Barrabás faziam parte de um grupo chamado sicários, que lutavam contra o poder imperial de Roma. Eles costumavam usar um punhal e se infiltravam no meio da multidão e apunhalavam os cidadãos. Os relatos da história nos contam que no ano 70, este grupo de sicários ateu fogo nos celeiros de alimentos dos judeus só para obrigá-los a se revoltar contra Roma. A Bíblia narra que estes 2 malfeitores blasfemavam enquanto estavam crucificados. No entanto, entre os xingamentos, um deles se dá por conta que estava naquela condição justamente porque merecia, enquanto o outro permanece ali blasfemando, ainda com seu orgulho. O criminoso arrependido diante de Jesus, mediante a uma confissão, ele recebe a salvação na mesma hora. A gente já consegue compreender aqui um pouquinho da doutrina da salvação, de que pelas suas obras ele merecia a condenação. No entanto, pela graça ele foi salvo. Jesus sente sede e um dos soldados pega uma esponja embebida no vinagre e coloca na boca de Jesus. O comentário histórico-cultural do Novo Testamento vai apontar que o vinagre era usado como um anestésico. A arqueologia, por sua vez, também ajuda a compreender este episódio um tanto surpreendente. Veja só, os banheiros naquela época eram públicos. As pessoas sentavam nas latrinas para fazer as suas necessidades fisiológicas. Na frente das latrinas havia uma canaleta onde passava água. A pessoa pegava um caniço ou uma vara, espetava numa esponja do mar, molhava nesta água, se limpava e depois colocava aquela esponja dentro de um pote de vinagre para desinfetar. Assim, o papel higiênico poderia ser reutilizado. Em um ato de misericórdia, o soldado pega esta esponja embebida no vinagre para tentar amortecer um pouco da dor de Jesus. Ao mesmo tempo, Jesus é submetido a mais uma das humilhações: ter um papel higiênico sujo sendo esfregado na sua boca. Jesus profere ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Esta frase citada por Jesus é uma citação de Salmos capítulo 22, verso 1. Lembrando que os Salmos não era falado, e sim cantado. Depois de toda a humilhação e desonra que Jesus suportou, ele agora está cantando um salmo. Este cântico em forma de questionamento não é porque ele não sabe os motivos do seu sofrimento. Ele está recitando Salmos capítulo 22, verso 1, porque ele está experimentando o abandono de Deus. Sua obra na cruz requeria sofrer e experimentar o abandono do Pai. O relato dos evangelhos nos mostram que Jesus entregou o seu espírito ao Pai. E como um rei glorioso, ele exclama: está consumado. Tem um vídeo aqui no card para você assistir onde eu explico o que significa esta frase. Jesus morreu. No entanto, os 2 ladrões ainda continuavam vivos. Havia um procedimento normal para atestar a morte do crucificado, que era ferir o lado. O relato do Evangelho de João, capítulo 19, verso 34, nos mostra que um dos soldados feriu o lado de Jesus, onde saiu sangue e água. Alguns comentaristas sugerem que pode-se naturalmente supor que a lança atravessou o pericárdio e perfurou o coração, que a água então procedia do pericárdio e o sangue do coração. Ambrósio, Agostinho e Crisóstomo fazem uma explicação como um emblema do sangue ser a Eucaristia e a água que sai de Jesus como um emblema do batismo. Grande parte dos protestantes compreendem como um significado teológico do sangue
como a justificação e da água como a santificação da lavagem pela palavra de Deus, a regeneração. Portanto, ao atestar a morte de Jesus, não foi necessário um procedimento chamado crurifrágio, ou seja, a quebra das pernas. E como diz o Evangelho de João, capítulo 19, verso 32 ao 36, da qual se cumpre a profecia de Salmos, capítulo 33. Já os dois ladrões que ainda estavam vivos foram submetidos a este procedimento do crurifrágio, ou seja, os soldados quebraram as suas pernas para acelerar a morte. Pois com as pernas quebradas, o condenado já não conseguia mais erguer os pés e continuar respirando, e assim morrendo então por asfixia. Evidentemente que uma série de circunstâncias vieram a se acumular para diminuir a sua resistência física. Desde as vésperas, quando Jesus já começa a sentir os primeiros sinais de que sua hora é chegada, ele já começa a sentir a angústia da morte. Vemos isto pelos discursos que ele dá aos discípulos. E também quando ele está lá no Getsêmani, onde ele está suando sangue. Ao ser preso, ele foi esbofeteado, humilhado, depois foi açoitado pelos carrascos, foi posto uma coroa de espinhos sobre sua cabeça e também ele estava ali com fome e com sede. Sendo que a última refeição que ele se alimentou foi na quinta-feira, na última ceia. E provavelmente ele comeu bem pouco, porque ele estava já em profunda angústia. Jesus também estava com muita sede, de tanto perder sangue e suor, o corpo dele estava desidratado. Além da insolação do clima árido desértico de Israel. Jesus foi pregado às 9 horas da manhã no alto do Calvário e permaneceu até o meio-dia, em pleno sol e calor. Quando então ele morreu e tudo se fez trevas. Para remover o corpo do crucificado, a forma mais viável seria, primeiro, despregar os pés dos chips, depois descer o patíbulo até o chão, despregar as mãos e então cruzá-las diante do púbis. Conforme a narrativa dos evangelhos, Jesus foi sepultado num túmulo emprestado por um homem muito rico chamado José de Arimateia. Os arqueólogos minimalistas e críticos não aceitavam esta ideia, já que os corpos dos crucificados geralmente não eram sepultados, mas eram jogados em uma vala onde servia de alimento para os animais ferozes e as aves de rapina. Até se tinha um burburinho de que o próprio Nero vinha se alimentar da carne dos crucificados. No entanto, a arqueologia conseguiu comprovar que havia algumas exceções em que alguém próximo do condenado poderia solicitar o corpo para o sepultamento. Em 1968, foi descoberto restos mortais de um homem crucificado, de Givá HaMivtá, subúrbio do norte de Jerusalém. O ossuário data da época próxima dos tempos de Jesus. O nome do indivíduo foi identificado com uma inscrição em aramaico como Yohanan ben Hagalgol. Por meio de análises realizadas no esqueleto, foi possível determinar que ele morreu sim crucificado. E ele tinha por volta de 30 e poucos anos. A identificação da morte por crucificação foi possível devido a um osso do tornozelo estar perfurado com um cravo medindo 17,7 centímetros. E estava ligado a um pedaço de madeira. Ao que tudo indica é que quando o homem foi crucificado, o cravo pegou bem no nó da estaca vertical da cruz. Outro fato bem interessante que a arqueologia conseguiu comprovar é que, pelo fato dos ossos de Yohanan ter sido encontrados em um túmulo, contesta as argumentações dos críticos céticos que tentam sustentar a argumentação de que nenhum crucificado tinha um enterro digno, como descrevem os evangelhos acerca do sepultamento de Jesus. O propósito da arqueologia bíblica não é provar as escrituras e nem a sua teologia, pois são questões de fé. Mesmo assim, as evidências arqueológicas são formas de entender de forma racional a historicidade do texto sagrado. E é desta forma que a arqueologia reclama esta herança de acontecimentos para trazer valor histórico aos relatos bíblicos. Jesus, mesmo sendo Deus, ele tomou a forma humana e sofreu como homem. Filipenses capítulo 2, verso 6 a seguir, nos diz o seguinte: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Neste corpo humano sofredor e agonizante,
residia a divindade. E foi ela que o arrebatou das garras geladas da morte ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Ele está vivo, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que todo o joelho se dobre do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, em certo momento, consolou os discípulos dizendo: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus venceu como homem e conquistou a vitória lá na cruz. A humanidade, que até então estava separada de Deus em razão dos seus pecados e iniquidades, a partir da cruz ela foi reconciliada novamente com o Pai através de Jesus. E esta salvação Ele te concede de graça. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu vou encerrando por aqui, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.